Este é o giro de notícias do meu canal, compilado de todos os vídeos que eu publico no dia. Você pode se guiar pelas notícias através da linha do tempo aí embaixo. Espero que você goste. Olha aí, meu amigo, meu xará Gabriel Galípolo se reuniu com banqueiros para tratar de quê? Pois é, da situação do Banco Master que permanece indefinida. Parece que o negócio lá do BRB realmente não vai funcionar 100% como planejado, não se sabe ainda. O fato é que os bancões estão com bastante medo do que possa acontecer com o Fundo Garantidor de Crédito em uma provável insolvência do Banco Master. Estamos falando de um caso que pode representar metade do valor total do FGC, o que seria, é claro, um problema até de incentivos para que outros bancos enfiassem o pé na jaca realmente, pisassem no acelerador, oferecendo CDBs e outros tipos de títulos enfim, produtos que não são sustentáveis como os produtos aqui do Banco Master provavelmente não são. Aliás, né, os CDBs estão sendo negociados aí no mercado secundário do Banco Master a 160% do CDI. Meu amigo, sim, isso está acontecendo na atualidade. Um verdadeiro Deus nos acuda no mercado financeiro por causa disso. E olha só, o André Esteves, do BTG Pactual, está convencendo ou tentando convencer os grandes bancos a usar sim o FGC para reduzir perdas com o Banco Master, e ele parece estar muito interessado em entrar nesse negócio. E tem um motivo para isso aqui, meu amigo. Vamos conversar sobre essa notícia, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Ó, meu chroma aqui todo errado aqui, agora que eu vi, já era. Mas enfim, qual que é a do senhor André Esteves, para a gente começar a história a partir daqui? Ele é o principal acionista do BTG Pactual e já demonstrou interesse antes em adquirir sim a carteira do Banco Master, ou pelo menos uma parte dessa carteira. Também o BRB não está assumindo totalmente isso aí, né? Não está assumindo totalmente o Banco Master. O buraco é muito mais embaixo do que isso e ninguém quer se expor 100% a esse banco que está bastante comprometido de fato. Então, quais são as propostas aqui, os três cenários que estão sendo apresentados ou estariam sendo apresentados pelo André Esteves a respeito do Banco Central? As três propostas. Então, todas elas usariam, né, o Fundo Garantidor de Crédito para cobrir pelo menos uma parte do rombo, aí, do possível provável rombo do Banco Master. Isso aí daria, inclusive, né, um fôlego para que as obrigações de curto prazo fossem honradas pelo comprador do Banco Master, seja ele quem for. Então, as possibilidades seriam essas aqui. Primeiro, a compra limitada apenas à parte que interessa ao BRB, nos termos já anunciados, que foi o que foi até negociado mesmo, né, até acordado, e que depende do Banco Central autorizar para a viabilidade se estabelecer de fato. Então, é o cenário, digamos assim, mais possível neste momento, mas depende do Banco Central autorizar. O segundo cenário seria a compra partilhada entre o BRB e o BTG Pactual. E o terceiro cenário seria a compra exclusiva do BTG. O BTG compraria ele sozinho o Banco Master, né? Então, esse cenário 3 aqui implica o quê, né? Implica a retirada do BRB da intenção de compra do Banco Master ou o Banco Central barrando essa aquisição. Seria esse caso aqui, né? Então, de qualquer forma, o André Esteves só falou que entra nesse cenário se ele puder contar com um fundo garantidor de crédito para, de fato, cobrir os problemas de liquidez deste banco atualmente, né? Então, essa reunião aqui reuniu, né? Estiveram presentes lá com o Gabriel Galípolo. Reunião que foi feita hoje, sábado, dia 5, dia que eu estou gravando este vídeo. Foi feita com a presença de, cadê, né, a galera que estava aqui? Daniel Ferreira, né? Que é o presidente lá do FGC, Daniel Ferreira Limados. O Marcelo de Araújo Noronha, do Bradesco. Mário Roberto Opice Leão, do Santander. Milton Malurri, do Itaú Unibanco.
E também aqui o André Esteves, obviamente. Vamos ver se é a mesma galera que foi falada aqui, né? Que foi anunciada. É os 4 principais bancos privados e o Gabriel Galípolo, juntamente com o cara do FGC. Então tem Bradesco, Santander, Unibanco e BTG. Os principais bancos privados do Brasil reunidos para tratar desse tema, né? O pessoal aqui do Banco Central falou que não, isso não tem nada a ver com essa história, a reunião foi só para tratar de temas importantes aqui para o mercado financeiro, mas a gente sabe que não é bem assim. E pois bem, né? Qual que é o ponto aqui de tensão realmente nessa história? É que o Fundo Garantidor de Crédito, se viesse a honrar os compromissos do Banco Master, ficaria bastante debilitado. Aí, ou os bancos teriam que colocar dinheiro, injetar dinheiro para recompor o Fundo Garantidor de Crédito, ou ele ficaria consideravelmente incapaz de solucionar outros problemas. De vez em quando acontece assim, acesso ao Fundo Garantidor de Crédito. Só que o caso do Banco Master é muito grave, porque é realmente uma carteira de CDBs muito elevada. Seria um grande problema de fato, né? E o que aconteceria a partir daí? Você teria um cenário, primeiro, de aversão ao risco, ainda mais com taxas de juros tão elevadas. Se você poder emprestar para o Tesouro Nacional a 10 que nada, né? Tá indo para 15%, 14, 15% de taxa Selic apenas, né? Fora o IPCA+, que tem aí. Você podendo emprestar nesse patamar para o governo, por que você emprestaria para um banquinho, um banco com pouca liquidez, né? E o que aconteceria a partir daí se esse cenário se considerasse, se concretizasse? Agora há uma aversão ao risco. Os bancos médios estariam com um problema sério para se financiar, não conseguiriam captar dinheiro suficiente para fazer as suas operações, fornecer crédito e tudo mais. Ou seja, o setor bancário, de maneira geral, ficaria muito comprometido, exceto, é claro, pelos bancos maiores, mas todo o restante do setor ficaria muito comprometido. Agora, olha só, há um risco aqui também, que tem sido colocado pelo pessoal do BTG Pactual, de outros bancos, de, com a aquisição do BRB, nós temos o Estado abocanhando mais uma parte do setor bancário aqui no Brasil. Já tem muito com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, esse tipo de banco estatal, né? Teria algo mais nesse sentido aqui, né? Só que a coisa, é claro, não é puramente altruísta. Parece aqui que o BTG tem interesse de adquirir uma parte do Banco Master, que não é a parte lá que o BRB se interessou. Por quê? Seria uma parte relacionada a precatórios, principalmente. E aí você começa a entender por que tanta gente do mercado financeiro dos bancos fez o L lá atrás. O Lula está liberando precatórios à torta e à direito, às custas da viabilidade fiscal do próprio governo, né? Então, olha só, o BTG Pactual já é especializado nesse negócio mesmo aí de precatórios, direitos creditórios aí e coisas do tipo. E acontece que, por exemplo, tem um caso ali dentro do Banco Master, né? Tem um título ali, um direito creditório, que é lá dos anos 80 ainda, que já foi decidido, uma ação que já é julgada, só depende de uma ordem de pagamento, que é de 14 bilhões de reais, né? Não se sabe quanto que o Banco Master teria a receber nisso aqui, só que a expectativa é de curto prazo. Na verdade, o pessoal acreditava que isso teria sido pago ainda no ano passado, né? Então, além disso, tem a possibilidade aqui daquela terceira hipótese do BTG comprar os ativos do Banco Master de fato aí, inclusive, né, além dos precatórios, o negócio aqui do Credit Sexta, que é uma linha para servidores públicos. E aí o Fundo Garantidor de Créditos entraria com uma linha de crédito para prover liquidez para os compromissos do Banco Master, né? Então, só este ano o Banco Master tem 16 bilhões de reais de CDBs vencendo, metade disso neste primeiro semestre, coisa imediata de fato. E aí realmente é uma coisa bastante complicada, porque o Banco Master tem ativos concentrados aqui em precatórios, fundos de investimento, direitos creditórios, coisas que não têm uma liquidez
tão rápida assim, né? Não dá para saber de fato para onde que isso aqui vai caminhar de maneira geral. O BRB aqui, né, vai adquirir 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais, 58% do capital total da ação. Isso se o Banco do Brasil aceitar de fato, aliás, o Banco Central aceitar de fato essa negociação. Tá muito obscuro isso aqui até o momento e principalmente são muito obscuros os interesses envolvidos nessa história. Vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos. Olha aí, pessoal, no meio de várias previsões mais pessimistas, a palavra recessão ecoando por todo lado, os mercados sangrando como nós temos visto nos últimos dias, bem, o senhor doutor Catástrofe, Nouriel Roubini, prêmio Nobel inclusive, falou uma coisa assim um pouco mais ponderada, fez uma análise um pouco mais contida a respeito desse cenário, afirmando que se mercados vão continuar caindo, vai ter queda na bolsa norte-americana, ao redor do mundo também, aquela oscilação toda, aquela variação que a gente tem visto, mas o Donald Trump vai agir racionalmente, ele vai recuar das suas tarifas em algum momento. Não fez por uma questão realmente retórica, para fortalecer a sua posição. Ele diz aqui, né, ele é o cara, esse Nouriel Roubini é o cara que previu um dos vários que previram a crise de 2008. Então, ele faz uma boa leitura, sim, do mercado, das circunstâncias, de todo o cenário. E ele falou, basicamente, que o Donald Trump está blefando nessa matéria de tarifaço aqui. E, em algum momento, né, o Trump vai recuar e diminuir essas tarifas. Enquanto isso não acontece, porém, o mercado, sim, vai continuar sangrando. Então, vamos dar uma olhada em mais essa análise da questão Trump e suas tarifas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o senhor aqui, Nouriel Roubini, falou recentemente a esse respeito aqui, né? E tratou do seguinte cenário, né? O cenário base para ele, a respeito das ações do Donald Trump, é que vai haver sim um corte nessas tarifas, vai haver um recuo no tarifaço, mas apenas na metade, ou seja, sim, as tarifas permanecerão maiores do que estavam quando o Trump assumiu o mandato, só que menores do que estão hoje. Foi mais um susto dado pelo Trump nos mercados e em outros países do que realmente uma intenção de manter tarifas tão elevadas, o que indica que o Trump e sua equipe econômica, se o Nouriel Roubini estiver certo, é claro, indica que Trump e sua equipe econômica estão conscientes dos problemas que tarifas elevadas podem causar. Isso aqui vai ao encontro, inclusive, de algo que o próprio Donald Trump falou recentemente, que esse período inicial vai ser difícil. Então, ele tem a compreensão de que esse tarifaço vai cobrar caro dos norte-americanos, sem sombra de dúvidas, né? Então, o cenário atual, o cenário base, ou seja, o mais provável previsto pelo Nouriel Roubini, seria aqui um crescimento econômico baixo de 1 a 1,5% este ano, com o Fed mantendo as taxas de juros estáveis. E aí ele falou o seguinte, né? Que se Donald Trump for racional, ele vai recuar, né? Inclusive, né, ele foi aqui, esse Nouriel Roubini foi economista da Casa Branca lá atrás, na época do governo do Bill Clinton. Então, o ponto aqui é o seguinte, né? O Trump estaria dizendo, de acordo com o prêmio Nobel aqui, que a menos que alguém faça uma oferta fenomenal, ele não vai recuar, mas ele tem que dizer isso porque se ele disser vou negociar e diminuir a tensão, ele perde o poder de barganha. Isso aqui faz sentido, de fato, né? Isso aqui realmente está de acordo com uma análise política da questão. O Trump não pode retroceder neste momento sob o risco de perder qualquer tipo de ganho que ele tenha obtido até agora em matéria de negociação com países. Vários retrocederam em vários pontos, até no começo lá do mandato dele, questão do México, questão do Canadá mesmo. Vários países retrocederam em pontos sensíveis para os Estados Unidos por causa das ameaças. O Trump dobrou a aposta, triplicou a aposta, não sei, e ele pode voltar atrás sim, na medida em que países derem um aceno positivo para ele. Alguns já o estão fazendo. O próprio Vietnã
tá seguindo nesse sentido. Então, de forma unilateral, o Trump não vai retroceder muito facilmente nesse ponto. Ele vai manter o seu poder de barganha, a sua carta, ainda por algum tempo, mas não seria o interesse dele, de fato, manter esse cenário, manter essa situação. Ele quer apenas pressionar outros países de maneira geral, né? Então, além disso, você tem o ponto da recessão, que é muito importante nessa análise aqui, que vai justamente ao encontro de políticas de campanha eleitoral do Donald Trump, que é basicamente assim, né? Se ele exagerar na dose das tarifas, ele vai causar uma recessão nos Estados Unidos, né? Para pensar aqui. Se o Nouriel Roubini está prevendo 1 a 1,5% de crescimento econômico com tarifas caindo pela metade desse tarifaço, se o Trump mantiver as tarifas elevadas, é bem provável que haja assim uma recessão. E aí, meu amigo, o que acontece? Ele vai chegar enfraquecido para as eleições de meio de mandato. E aí esse negócio do Make America Great Again, com os Estados Unidos sofrendo uma recessão, isso aí vai indicar um enfraquecimento político muito grande para ele. E ele sabe que ele precisa contar com um crescimento econômico o quanto antes para se fortalecer. Pois bem, né, aqui o ponto aqui da questão do crescimento econômico vai variar muito de acordo com a questão de como que a economia vai se recuperar da taxa de juros neste primeiro momento e como que as coisas vão seguir nesse sentido, né? E, enfim, ele fala aqui, o Nouriel Roubini, da capacidade dos Estados Unidos, independentemente do governo, né? Isso aqui é algo interessante de fato, né? Ele diz aqui que o Mickey Mouse poderia ser o presidente dos Estados Unidos e ainda assim o país cresceria 4% aqui ao ano, que ele falou, não é isso? 4%, imagino que seja 4% ao ano até o final da próxima década, o que seria algo bastante importante de maneira geral, né? Então, há uma análise, digamos, mais ponderada a esse respeito. Na análise dele, o crescimento vai saltar de 2% atualmente para 4% e talvez 6% até 2040, né? Então seria de fato aqui uma situação bastante favorável para a economia americana se as coisas não piorarem em matéria do tarifaço. Essa tarifa aqui, né, é extremamente elevada, as tarifas impostas agora, as maiores em mais de um século, lá em 1930, né? Não sei se foi em 1930, provavelmente um pouco antes disso aqui, né? Houve 5% aqui de aumento de tarifas lá em 1930. Então, realmente um patamar muito elevado, que tem causado aí uma série de transtornos nos mercados. Empresas perdendo valor, o dólar oscilando pra caramba, bolsas ao redor do mundo desabando por completo, né? E aí, inclusive, né, o Donald Trump tem se mantido firme de maneira geral a respeito das suas decisões e etc. A verdade, contudo, é que eu concordo com a visão aqui do senhor Roubini, né? Porque, de fato, é muito curioso, é muito questionável, é realmente uma grande incógnita o objetivo do Donald Trump nessa história. Quer dizer, não acho uma incógnita. O objetivo mais provável é que realmente ele está pressionando outros países para tomar alguma atitude, eventualmente reduzir barreiras tarifárias. Já pensou se no final disso aí nós tivermos um mundo com menos barreiras tarifárias, com menos cobranças e protecionismo, etc.? É uma coisa que todo libertário defende, é claro. Mas não dá para saber se esse é realmente o objetivo do Donald Trump nesse momento, até porque tem vários sinais atravessados. O senhor Dr. Catástrofe, o homem que previu a crise de 2008, está confiando no bom senso, na racionalidade do Donald Trump. E vamos lá, todo mundo no fim das contas está torcendo para isso também. Seria um cenário muito ruim nós termos uma guerra comercial generalizada, uma recessão acontecendo por aí. É tudo que nós não precisamos neste momento. Meu amigo, a grande notícia do dia, de fato, foi a pesquisa Datafolha que saiu e que mostrou uma melhora do cenário do Lula em matéria de aprovação, em matéria de popularidade. Ele conseguiu reverter, ainda que parcamente, os números
péssimos, terríveis que foram apresentados na pesquisa anterior. Boa notícia para o Lula? Não exatamente. Vamos com calma com o Andor. A coisa está muito ruim para ele ainda. E estamos falando do Datafolha, aquele instituto que tem um já conhecido desvio padrão à esquerda, que todo mundo sabe muito bem como é que funciona. Muita calma nessa hora ao analisar os números do Lula. De qualquer forma, a reprovação, tá errado isso aqui, depois eu vou explicar por que tá errado, mas a reprovação supera consideravelmente a aprovação, né? O pessoal aqui traz o ponto de que isso talvez já seja uma repercussão do efeito Trump, ou seja, o Lula usando uma retórica nacionalista na pauta econômica para tentar melhorar a sua própria aprovação. Com base nisso, não descarta essa possibilidade, porque eu já falei aqui no canal que o Trump talvez sim consiga salvar o Lula num primeiro momento da queda de sua popularidade. Não aposto minhas fichas totalmente nisso não, mas também não descarto a hipótese, né? E aqui é claro, né? O resultado Datafolha, que destoa completamente de todas as outras pesquisas que nós temos visto, levanta um debate a respeito da metodologia, da diferença entre as pesquisas. Por que que isso acontece? Vamos conversar então sobre esses temas, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o Datafolha mostra que esse cenário, né, tá aqui o cenário da avaliação, ruim, péssimo, regular, bom e ótimo. Isso não é aprova ou desaprova. O Datafolha também olhou isso aí. Aprovação e desaprovação ficaram ali empatados, 49% e 48%. Praticamente empatados, então, nesse sentido. Mas esse gráfico aqui, embora não mostre a aprovação e desaprovação, por quê? Não dá para você dizer o que essa opinião aqui significa, ruim ou péssimo. Beleza, tipicamente a gente imagina que é uma desaprovação. Ótimo ou bom? Nós imaginamos que seja uma aprovação. Agora, e o regular? Não dá para saber, é uma opinião que não se encaixa necessariamente em nenhum dos dois cenários. Por isso que geralmente é feito também o questionamento, né, de aprovação barra desaprovação. Você aprova o governo Lula ou você desaprova o governo Lula? De qualquer forma, aqui a gente pode ver que houve sim uma melhora na imagem do Lula comparando com a pesquisa lá de fevereiro de 2025. Olha só o quanto que o ruim ou péssimo corrigiu para baixo de lá para cá. Ele estava num patamar aqui, provavelmente na casa de uns 42%, e o ótimo ou bom na casa ali de uns 23%. A diferença entre os dois, as duas opiniões caiu consideravelmente e elas se aproximaram, embora o ruim ou péssimo esteja muito maior, o que nos mostra que não voltamos ao antigo patamar, porque a opinião ótimo ou bom era majoritária na maior parte do governo Lula até a virada do ano. Depois ela se tornou uma opinião realmente negativa em relação ao Lula. Mas eu também já falei em outras oportunidades que a queda que foi tão brusca da opinião pública do Lula em fevereiro desse ano, que provavelmente haveria algum grau de correção nesse sentido. Por quê? Embora eu defenda sim que a desaprovação do Lula vai continuar crescendo, mas crescendo no longo prazo. Nessa análise que a gente está vendo aqui, puxando, né, uma linha temporal maior. Aí dá para a gente comparar o início do governo com o que tem hoje. E dá para ver claramente que não há comparação, realmente o governo Lula está muito fragilizado. Ah, mas corrigiu um pouquinho aqui. Já corrigiu várias vezes, olha só. Aumentou, subiu várias vezes. Pode ser que a próxima puxe para cima isso aqui. É natural que haja uma correção nesse sentido em matéria de pesquisa de opinião pública e tudo mais. Esse aqui não é o grande ponto de fato. Aqui eu acho que tem também, né, aprovação e desaprovação aqui. 49% de desaprovação, 48% de aprovação. Viu como não dá para considerar esses números aqui? Ou seja, nós temos 14%, né, mais 17% aqui do pessoal que aprova o governo Lula. 17 não, né? Eu olhei errado aqui o regular, né? 11% do regular, do pessoal do regular, que desaprova o governo. Então é uma coisa complicada de se analisar só com base naqueles dados. Agora, por que que isso aconteceu? Pode ser sim algum grau de
efeito Trump, ou seja, o discurso nacionalista. Eu não vejo muito como sendo uma repercussão disso não. O que acontece é o seguinte, a gente está vendo a correção de alguns preços no mercado. O ímpeto da alta de preços, principalmente de alimentos, está menor. Então, como houve uma disparada de preços lá atrás, motivada também pelo dólar, que caiu bastante na comparação com dezembro do ano passado, é natural que haja uma reversão do cenário negativo em relação ao governo Lula, a opinião pública em relação ao governo Lula. Não tem nada de anormal nisso aí, portanto, uma vez que a economia mostra alguns sinais melhores naquilo que realmente importa para o povo, que é o preço lá das coisas no supermercado. Agora, a economia de maneira geral, uma visão macro, uma visão holística mais fundamentada, tendo com base leis econômicas e o histórico do Brasil, a gente sabe que a economia não está caminhando bem. Mas para aquilo que realmente importa para o pobre, deu até uma leve aliviada nos últimos dias. E como essa pesquisa é nova, realmente, né, você tem um cenário aí, primeiro, de algum grau de melhora e também de acomodação. O brasileiro acostuma-se com a situação ruim, né? Se a situação ruim perdura muito, ela se torna o novo normal, o pessoal dá uma relaxada nesse sentido aí, né? Agora, eu não diria que é exatamente uma situação aqui direta do efeito Trump. O pessoal mostra aqui, né, que houve um aumento de popularidade de pessoas que brigaram de alguma forma com o Trump, né? Aqui o Zelensky, a presidente do México, o pessoal lá do Reino Unido, o próprio Justin Trudeau, né? Enfim, até a aprovação dele ali, do partido dele, aumentou como reação ao Donald Trump. Eu não descarto isso, já até falei aqui no canal sobre esse ponto, mas também não considero que seja o grande motor nesse sentido da popularidade do Lula. Se é que podemos confiar nos números do Datafolha. E, meu amigo, né, o histórico nos mostra que esses números não são exatamente muito confiáveis. O pessoal aqui da CNN Brasil tenta explicar por que, né, que você tem tanta discrepância entre pesquisas, pesquisa Quaest, pesquisa IPESP e várias outras que eu trouxe aqui mostrando diferenças gritantes, né, em matéria de aprovação e desaprovação. Veja aqui que a pesquisa Quaest, né, aqui apresentou uma reprovação de 56% contra 49% da pesquisa Datafolha. Enfim, tem metodologia, tem forma de classificar isso aqui. Enfim, né, você sabe, estatística é uma verdadeira arte de torturar números. O que dá para tirar a partir daqui são algumas conclusões, essas sim que não são alvo de debate, na minha opinião. Lula está enfraquecido ainda. Melhorou um pouquinho em uma pesquisa bastante questionável e não está nem perto dos patamares do final do ano passado, por exemplo. Então Lula segue muito enfraquecido. Ele depende de boas notícias daqui para frente para conseguir reverter esse cenário. Ele apresentou uma ou outra medida aí que pode ser tida como popular, mas não sobrou nada para ele apresentar lá na frente. Então vai ter escassez de boas propostas para apresentar. E há também a decorrência que bem provavelmente vai se apresentar dessas tarifas todas aí, elevando preços de maneira geral na economia mundial e aqui no Brasil também. Aí, meu amigo, a popularidade do Lula vai definhar novamente. Meu amigo, não é notícia velha, é notícia nova. É que falar mal dos Correios é quase algo diário, já é um hábito aqui neste canal, porque realmente a situação está cada vez mais caótica. Olha só, uma associação de funcionários, parece que não é um sindicato, mas é uma associação de funcionários, vê os Correios em uma situação hoje, atualmente uma situação de pré-insolvência. Ou seja, já está pertinho, está ali na porta de não conseguir pagar mais as contas. Que tipo de contas? Salário de funcionários. Essa é a grande preocupação, é uma associação de funcionários. Estão de olho na capacidade dos Correios de honrar os seus compromissos, já pensando nesse problema de atrasar salários. Já teve isso esse ano, inclusive, mas foi um problema pontual em um caso específico. O risco aqui é disso ser generalizado. Algo que pode acontecer, olha só, nos próximos meses. Se nada mudar, nos próximos meses, os Correios poderão ter um problema nesse sentido. E tem mais, essa associação coloca o problema nessa história da gestão política da estatal, da interferência do governo
nos Correios, o que é uma baita verdade, diga-se de passagem. Então vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, para fortalecer ainda mais o meu trabalho. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu canal, clique no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, R$ 7,99 você escolhe e você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Eu tenho falado com muita frequência aqui no canal sobre os problemas dos Correios, FGTS em atraso, salário que atrasou, os entregadores terceirizados, os fornecedores de serviços, aluguel que não está sendo pago, IPTU que não está sendo pago. Eu tinha até esquecido de falar sobre isso, a questão dos aluguéis e do IPTU, no meu último vídeo sobre os Correios, porque é tanta coisa acontecendo de errado, tanta instabilidade, que fica até difícil lembrar de tudo. O prejuízo no ano passado foi de mais de 3 bilhões de reais. O pessoal da chefia dos Correios afirma que isso é culpa da taxa das blusinhas. Em parte mas tem pelo menos 1 bilhão de reais de prejuízo, que não é explicado por isso, levando em conta os números da própria estatal, da própria empresa, que podem estar enviesados. Ainda assim, com esses números, tem 1 bilhão de reais de prejuízo, que não pode ser diretamente ligado à perda de receita com a taxa das blusinhas, com as importações e essas coisas. Então, é problema de gestão? Sim. Então, a Associação dos Profissionais dos Correios, a ADCAP, afirmou em um documento que circulou ali, ao que tudo indica, né? Parece que foi um documento de fato aqui que foi circulado, né? Ou então uma nota aqui, enfim, né? Que diz o seguinte, que a estatal hoje está em uma situação de pré-insolvência, ou seja, está a um passo de chegar na insolvência. Então, qual que é o motivo para essa crise? De acordo com o pessoal da ADCAP, é o seguinte, né? Essa crise resulta da nomeação de lideranças despreparadas, olha só, pautadas por critérios políticos e partidários, em detrimento da qualificação técnica. Especialmente, é claro, o atual presidente dos Correios, que é o senhor Fabiano Silva dos Santos, um advogado, um cara que não tem experiência nenhuma na área e que foi indicado pelo grupo Prerrogativas, que tem uma moral danada dentro do governo Lula. Não sei por qual motivo que esse pessoal tem tanto poder no governo para indicar um monte de gente, diga-se de passagem. Enfim, o pessoal da ADCAP diz que os Correios já foram um dos maiores patrimônios logísticos do país e que hoje se encontram em uma situação crítica, né? E enquanto a administração insiste no discurso de modernização e novas iniciativas, a realidade aponta para uma gestão incapaz de assegurar, olha só, o pagamento de fornecedores, cumprir compromissos de investimento e, mais preocupante, garantir os salários dos trabalhadores nos próximos meses. Pois é, meu amigo, esse é o risco que o pessoal tem apontado e eu vou falar para vocês. A análise deles é, no mínimo, bastante realista. E olha só, tem outro ponto aqui também, né? Que eu falei recentemente no canal, que eu não citei neste vídeo aqui, que é o negócio do plano de saúde. Ou seja, 400 milhões de reais do Postal Saúde, que faz a gestão do atendimento dos funcionários dos Correios e dos dependentes, e aqui várias empresas como Unimed, Redditor, DASA, né, enfim, várias prestadoras de serviço na área de saúde, suspenderam os serviços para os funcionários dos Correios. Por quê? Porque não estão recebendo 400 milhões de reais de valores não repassados para a Postal Saúde. Um valor que pode, nos próximos dias, subir para 600 milhões mais ou menos. Por quê? Se os Correios não fizerem o repasse, será mais um mês dessas contas atrasadas de fato, né? Tem transportadoras terceirizadas que já estão suspendendo o contrato também com os Correios por falta de pagamento. É uma situação bastante caótica. E olha só, a última coisa que atrasa numa empresa é salário de funcionário. Isso aí é algo extremamente problemático do ponto de vista social mesmo, né? Porque as pessoas dependem do salário, né? Chega no final do mês, as pessoas têm contas para pagar, tem aluguel, tem energia, tem água, tem alimentação. A família depende daquilo ali.
Então ela conta com aquele salário. Atrasar salário é uma coisa terrível, de fato. Quando a empresa chega a atrasar salário, é porque ela já está atrasando tudo, fornecedor, impostos, aluguel, enfim, a empresa já está toda estourada quando isso acontece. E é essa situação que o pessoal da Radicap aponta para a realidade atual dos Correios, que nos próximos meses já podemos ver casos de atraso de salários. Isso aqui certamente um atraso generalizado. Não digo em todas as unidades dos Correios, para todos os funcionários, mas em vários lugares, em várias unidades, para muitos funcionários, o que vai ser um caos, sem sombra de dúvidas, né? E vamos lá. Não dá para dizer, o pessoal falou aqui, eu até li, né, que os Correios foram um patrimônio logístico do Brasil e etc. Não dá para dizer que hoje os Correios não estão ultrapassados. Tem N alternativas melhores que os Correios aí para você transportar cargas, transportar pedidos, fazer entregas. Não pode transportar carta, postais, essas coisas, porque os Correios têm monopólio disso. Mas quem se importa, no fim das contas? Isso já está caindo em desuso de fato. Então não dá para dizer que o modelo de negócio dos Correios é atualizado o suficiente para a empresa se manter relevante. Contudo, né, se o modelo de negócio dos Correios se tornou obsoleto, não foi esse ano nem o ano passado. Já tem uns 15 anos pelo menos que isso aí já se desenha no horizonte. Então, considere que, ainda assim, em cada um dos 4 anos do governo Bolsonaro, os Correios tiveram lucros multimilionários em muitos casos. E aí eu te pergunto, será que os Correios já não eram irrelevantes lá? Não digo irrelevantes, mas já não era essa potência logística toda no governo Bolsonaro e ainda assim eles deram lucro? Ou seja, não se trata apenas dos Correios se tornando uma empresa obsoleta. É um problema de gestão, de fato. Uma boa gestão nisso aqui daria um destino melhor para a empresa. Ela se modernizar, entrar em algum nicho, parece que eles querem fazer um marketplace aqui dos Correios, né? Pensa, um marketplace que te obriga a receber encomendas pelos Correios. É a pior parte dos marketplaces para mim hoje é receber a encomenda dos Correios. Quando eu vejo lá que a entrega vai ser via PAC, via Sedex, caramba, dá um desânimo, meu amigo. Eu desisto da compra. Deixa eu comprar num que tem um marketplace próprio, aí uma entrega própria. Sistema próprio de logística, parceria com o transportador, o que quer que seja. Imagina você ter um marketplace que te obriga a receber pelos Correios as encomendas. Aí realmente é o fim da picada. Então, o problema realmente é esse, é um problema de gestão. E a própria associação de funcionários vê isso, enxerga isso de forma clara. A indicação para a presidência dos Correios foi política. Tinha interesses políticos, não tem nada a ver com a viabilidade econômica da empresa. Foi realmente para atender a demandas políticas e agora está aí o resultado para todo mundo ver. Olha que situação, meu amigo. Meu amigo, a situação está cada vez mais insustentável para a Previdência Social, para o INSS, esse nosso conhecido e não amado sistema de pirâmide que supostamente vai garantir a velhice de todo mundo. Sinto muito, porque depende do INSS para ter algum sustento hoje, ou daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, porque realmente a coisa tá feia. Olha só, a previsão para o final deste século, 2100, é de que a Previdência Social tenha um rombo de 30 trilhões de reais. Meu amigo, isso é praticamente 3 vezes o PIB do Brasil hoje. Esse é o nível do rombo previsto para a Previdência Social daqui a uns 70 anos, 75 anos. Realmente uma situação calamitosa, mas não se pode dizer que não prevista. Eu tenho falado sobre isso aqui no canal há já algum tempo. Para mim é algo inevitável e um conselho que eu sempre dou aqui e que eu reforço neste vídeo é: não confie no INSS, isso é totalmente insustentável. Vamos conversar então sobre esse assunto, analisar esses números, ver até onde esse rombo pode chegar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, aqui são previsões do próprio governo, certo? Do Tesouro Nacional. Então são dados oficiais com projeções a partir do que nós temos hoje.
a Previdência Social por si só vai representar um rombo de quase 12% do PIB em 2100, se as coisas se mantiverem assim. Para você entender a situação, hoje, no atual cenário, o governo tendo aí um déficit como o do ano passado, considerando os dados fiscais oficiais, o rombo foi de 0,15 mais ou menos por cento do PIB. O rombo geral, já contando o déficit previdenciário que está na casa das centenas de bilhões de reais. Agora imagina isso saltando para quase 12% do PIB. É um aumento, vamos colocar, de 60 vezes no déficit só da Previdência, só considerando a questão previdenciária, sem todo o restante do orçamento que vai estar bastante comprometido, é claro. Então, né, esse rombo vai saltar consideravelmente para um patamar muito elevado de maneira geral, né? Atualmente ele está na casa de 2,68% do PIB, que é compensado pela arrecadação, ou seja, a receita da previdenciária não é suficiente para cobrir as despesas, obviamente, longe disso, e outras receitas precisam ocupar esse espaço, cobrir esse déficit, e não é suficiente neste momento. Vai ser menos suficiente ainda lá na frente, de fato, como os números aqui nos mostram, né? Então, o rombo vai ser de 30 trilhões de reais em 2100, sendo que hoje, né, está estimado em 338 bilhões de reais em 2025, um cenário que está muito ruim hoje vai piorar de forma geral. Então, o que acontece? Qual é a explicação do pessoal para a piora desse cenário aqui? É um crescimento da informalidade e, meu amigo, são vários os motivos que levam à informalidade. O principal deles sendo o custo da mão de obra formal aqui no Brasil. Então, o trabalho com carteira assinada tende a ser mais barato para quem recebe, né? O valor do salário é menor porque o custo é elevado para o empregador. Então, o trabalho informal acaba se tornando mais atraente e, obviamente, a pessoa não é obrigada, aliás, é obrigada pela lei, né, em tese, a contribuir com o INSS, mas não tem como, na prática, obrigar a pessoa a pagar o INSS sendo informal. Então, veja aqui, né, houve um aumento em 7 anos de 26,7% no número de trabalhadores sem carteira assinada, né? São 13,5 milhões de brasileiros nos dados do ano passado. Então, o número dos trabalhadores formais está crescendo mais devagar, o ritmo é muito menor desse crescimento e você junta ainda a isso aí o envelhecimento da população brasileira. A população idosa cresceu 6,5% e realmente, né, saltou 8 milhões de pessoas e vai continuar crescendo sem sombra de dúvidas nos próximos anos. E veja aqui que nós atualmente, né, temos uma população brasileira composta por quase 11% de idosos, pessoas na idade da aposentadoria, 65 anos ou mais, ao mesmo tempo em que as contribuições estão se reduzindo, estão diminuindo. O que você tem nesse cenário? Você tem uma insustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro. E é óbvio que isso vai acontecer. Tem muita gente que fala que não, isso aqui é porque tem devedores do INSS, da Previdência, empresas que não pagam a contribuição previdenciária. Ok, mas ainda que elas pagassem hoje, isso cobrisse o rombo atual, isso não resolve os problemas futuros. Isso é só um paliativo, é só um band-aid em um sistema que é essencialmente e estruturalmente ruim, que não tem condições de funcionar no atual cenário. Lá atrás, quando ele foi concebido, quando foi instaurado como um sistema de partilha, ou seja, que todo mundo bota o dinheiro e esse dinheiro é imediatamente gasto com quem já está recebendo o benefício, a configuração da sociedade brasileira era muito diferente. As pessoas morriam mais jovens, viviam menos tempo, a população idosa era menor. E as pessoas tinham muitos filhos, 4, 5, 6 ou mais filhos. Então a população estava em constante crescimento, sendo que a população idosa não era tão relevante na proporção geral da sociedade. Então tinha muita gente contribuindo e pouca gente recebendo.
dava para manter esse sistema na forma atual e fazer um período de transição mais tênue, mais suave. Como? Se o governo lá atrás, os governos sucessivos, o Estado brasileiro lá atrás, quando isso foi implementado e quando havia esse bônus demográfico, se fosse criado um fundo de previdência, de aposentadoria para garantir o futuro, quando eventualmente não houvesse esse bônus demográfico, algo que já era uma tendência em vários países do mundo naquela época, isso poderia ser diferente. O INSS hoje poderia ter uma base de valor, né, um fundo acumulado, né, um patrimônio acumulado que fosse suficiente para conter esse rombo. Né? A remuneração desse fundo seria suficiente para cobrir o rombo que causado aqui por uma mudança demográfica. E na medida em que isso fosse sendo percebido, a forma de financiamento do INSS poderia, de maneira suave, de maneira gradual, ser alterada. Mas é claro que o governo lá atrás, tendo um bônus, tendo um valor excedente, não ia poupar esse valor, iria gastar totalmente esse valor, é claro. Né? Cada presidente faz o que é melhor para o mandato dele, sem se preocupar com o futuro. Então, na prática, o que isso representou ao longo dos anos? O INSS completamente dependente de novas contribuições, que foram se tornando menores a cada ano, na medida em que as pessoas foram vivendo mais, o número de beneficiários foi aumentando. Resultado, um sistema que não é sustentável. Aí o pessoal vai falar, não, tem que fazer, esse tipo de dado aqui é divulgado com base nessa ideia de motivar uma nova reforma da Previdência. Caramba, tem 5, 6 anos que a última reforma foi feita e já é insuficiente, como era insuficiente lá atrás. Não adianta nada fazer reformas para um sistema que é estruturalmente problemático. O que vai acontecer se rolar esse papo de reforma da Previdência? Vai ser o mesmo capeteiro de antes. Todo mundo colocando motivos para ser contra e sindicato indo para as ruas, aquela confusão toda. Vai ter um projeto sendo apresentado que vai ser desidratado no Congresso Nacional e no final das contas vai ser um mero remendo, como a reforma previdenciária lá de trás foi. Não vai resolver esse problema. Então isso aqui eu acho até pouco. Para o final do século, meu amigo, o conselho que eu dou para você e para qualquer um é: não confie no INSS, não dependa do INSS para garantir a sua aposentadoria, porque você vai ficar a ver navios na época mais difícil da sua vida, quando você vai depender do dinheiro alheio para ter o seu sustento. Não confie no INSS, você vai passar apertado na sua velhice. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate? Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.